Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 3 de novembro, sexta-feira. Espero que você tenha conseguido aí estudar a lição durante toda essa semana aí. Essa semana nós estudamos sobre desculpas para evitar a missão. Você já teve alguma desculpa para o chamado de Deus, não ir aonde Deus quis que você fosse? Ou seja, inventou alguma desculpa para não para evitar a missão de Deus, de pregar a palavra de Deus? Essa semana nós estudamos sobre isso, sobre o chamado que Jonas teve e ele não atendeu de imediato, né? Nós vimos durante essa semana essa história. Bom, o verso para memorizar está lá em Isaías 6, verso 8, e ele fala assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa aqui é o chamamento de Isaías, profeta Isaías, né? Ele teve uma visão e logo depois o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E o profeta responde automaticamente: eis-me aqui, envia-me. Então o profeta estava ali à disposição de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Onde Deus mandasse ele iria, né? Que nós possamos estar com essa disposição, à disposição de Deus também. Onde Deus nos mandar, nós possamos ir. Bom, a história dessa semana que nós nos debruçamos e meditamos foi a história de Jonas. Ele foi chamado, como eu falei no início, para pregar aquele povo de Nínive, aos habitantes de Nínive. Porém, ele não foi de imediato, né? Ele foi em sentido contrário. Deus pediu para ele ir em Nínive para pregar o evangelho e ele foi para Tarsis, né? E a gente sabe que aquele povo lá de Nínive, né, era uma cidade, né, o povo dali é cruel, era sanguinário. E Deus pediu para que Jonas pudesse ir para lá, para que ele pudesse pregar o evangelho, porque Deus estava disposto a destruir aquela cidade. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele estava disposto a destruir aquela cidade, né, devido à crueldade daquele povo. Então ele pediu para que Jonas pudesse ir lá e pregar o evangelho, para que aquele povo pudesse se arrepender dos seus pecados, não é isso? E ele acabou entrando num barco, né, e a direção era para Tarsis. Só que no meio no mar lá, e Deus agiu e aquele barco estava à deriva para afundar. E ali os marinheiros ficaram apavorados e oraram lá e pediram a Deus para que não acontecesse isso, né? Cada um adorava ali o seu Deus, né? E eles pediram para que foram até Jonas estava dormindo, e pediu para Jonas orar, né, para o seu Deus, para que aquilo ali não acontecesse. E Jonas contou a história para eles e eles ficaram aterrorizados, né? Jonas pediu para que eles jogassem ele no mar, eles relutaram para não fazer isso, mas acabaram o fazendo, né? Jogando Jonas no mar. Ele acabou sendo engolido aí por um grande peixe, e ali ele começa a orar ao Senhor e Deus o liberta dali, né? Ele é vomitado da boca do peixe novamente, e Deus dá a missão novamente para ele, para que ele pudesse pregar para aquele povo Nínive. E nesse momento ele foi. O que será que Jonas não foi no primeiro momento? Acredito que, devido àquele povo ser tão cruel e sanguinário, ele pode ter tido medo, né? Mas aí faltou um pouco de confiança, que se Deus pediu para que ele fosse para aquela cidade, mesmo sendo uma cidade cruel e sanguinária, ele teria que entender que Deus estaria com ele, né, em todo momento, né? Então faltou um pouco aí de confiança em Deus também, não é isso?
E aí ele entendeu também que não adiantaria se esconder de Deus, né? Aí Deus iria procurar e achá-lo, e ele queria cumprir aquela missão que foi designada para ele, né? E quando ele pregou para aquele povo, né? Começou a pregar, aquele povo se arrependeu do que eles estavam fazendo, não é isso? E mostra pra gente que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós só somos instrumentos na mão de Deus, né? Só somos usados por Deus, mas quem vai fazer a obra mesmo é Deus, a obra é toda dele. Nós somos comissionados para ir aonde ele mandar, mas a obra quem vai fazer é ele, a obra do Espírito Santo, de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? Mas depois que essas pessoas se arrependeram, Jonas tinha ódio dos ninivitas, não desejava que ele se arrependesse, né? Queria que os juízos divinos caíssem sobre aquela cidade, sobre aquele povo, né? E Deus mostrou para ele que todos têm direito à graça, né? E à oportunidade de salvação em Cristo Jesus, não é isso? E aí depois nós vimos também o chamamento, né? Como nós falamos lá no início, o chamamento, a visão que Isaías teve, né? E como se ele se colocou à disposição de Deus, né? Não da forma que Jonas foi chamado e ele foi insistido ao contrário, né? Ou seja, ele não queria cumprir a missão que Deus o havia passado para ele. Já Isaías, né? Quando ele teve essa visão e o Senhor o chamou, né? Ele falou assim: eis-me aqui, envia-me. Ou seja, ele ficou à disposição de Deus. Então Deus está procurando voluntários para levar a sua mensagem, que eu e você possamos ser voluntários nessa empreitada de levar a palavra de Deus, levar a graça de Cristo, a misericórdia, o amor de Cristo, a salvação e a vida eterna para as pessoas que carecem, né, dessa graça, e que as pessoas possam se arrepender. Como a gente falou, né, a obra é de Deus, né, não é nossa. Nós só somos um instrumento utilizados por Deus para que aquelas pessoas possam se arrepender dos seus pecados, né, e aceitar a graça de Cristo. Aqui em Profetas e Reis, na página 157, diz: embora, ele fala assim, na tarefa que lhe fora entregue, ou seja, entrega a Jonas, receberam uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e a garantir seu sucesso. Quem ia garantir o sucesso dele? O próprio Deus, né? Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Apesar de tudo, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar deveria ser revivida. Ou seja, através daquilo, que tudo que aconteceu no relato que nós lemos durante toda a semana, ela deveria fazer com que o profeta, né, acreditasse, confiasse, né, no plano de salvação, e ele pudesse viver isso. Isso foi muito importante para ele. Bom, você e eu também recebemos um chamado para pregar a palavra de Deus, né? Agora, resta saber como nós vamos responder esse chamado. Vamos responder igual a Jonas, que efetivamente foi incidido contrário ao chamado de Deus, ou vamos estar à disposição dele, igual o profeta Isaías foi chamado e falou assim: eis-me aqui, envia-me. Que nós possamos estar na segunda opção, né? Onde Deus nos mandar, nós estarmos prontos para ir onde Deus nos mandar. Não é isso? Que nós possamos ser igual o profeta Isaías, né? Estar à disposição de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, né? Para que as coisas possam acontecer conforme a vontade dele, porque a obra é dele. Nunca possamos esquecer disso. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.